Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre royalties, um problema que o Estado do Espírito Santo vem enfrentando há 2 anos, com votações no Congresso Nacional, e que agora obtivemos uma liminar favorável ao Estado do Rio e do Espírito Santo, os produtores de petróleo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Judice, que vai nos falar sobre royalties e também falar um pouco sobre os precatórios. Doutor Rodrigo. Obrigado, Bressan, pela oportunidade. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, o Capixaba vem acompanhando aí apreensivo essa questão relacionada ao recurso dos royalties que vem sendo ameaçado há algum tempo por uma lei no Congresso Nacional que favorecia todos os estados brasileiros em detrimento dos estados produtores de petróleo, até de uma certa forma agressiva à Constituição, né? O senhor poderia falar um pouco sobre essa situação e como que nós nos encontramos hoje com relação a esse, a gente poderia dizer, tributo, né? O royalty? Os royalties, eles não são considerados tributo, né? O Supremo Tribunal Federal já pacificou o tema, entendendo que os royalties possuem natureza compensatória, indenizatória, né? Para suprir os impactos decorrentes da exploração do petróleo, que obviamente, a indústria petrolífera uma das indústrias mais impactantes do mundo. E ambiental e social, né? Ambiental, social, né? Com reflexos na vida da população, né? Que mora próxima onde há exploração, com reflexos nas contas públicas, porque o Estado precisa fazer frente a essa indústria que gera impactos, melhorando a infraestrutura, né? Colocando mais postos de saúde, investindo em escolas. Tudo isso já foi muito debatido no Supremo Tribunal Federal, quando definiu a qualidade dos royalties de mineração. Os royalties de mineração eles se encontram disciplinados na Constituição Federal, no mesmo artigo que define a natureza dos royalties de petróleo. E nessas oportunidades, o Supremo entendeu que os royalties não possuem natureza tributária, possuem natureza indenizatória, uma espécie de compensação, né, pelos reflexos dessa indústria altamente impactante na vida social. Como que nós nos encontramos hoje diante dessa discussão, até uma tentativa de se impor uma regra diferenciada, né, do royalty de petróleo dos outros royalties de mineração, né? Não se falou do royalty do minério de ferro, dos minerais preciosos. Exatamente. Todos os recursos naturais são passíveis, quando explorados, de gerarem royalties. Seja minério, seja petróleo, os recursos hídricos, granito, mármore. E aí você falou muito bem, Bressan, o Congresso Nacional fechou os olhos para debater as riquezas do Brasil como um todo, focou unicamente nos royalties derivados da exploração de petróleo, tendo em vista, obviamente, que o petróleo é uma riqueza maior do que a dos outros minerais, mas fechou os olhos para os outros estados que também se beneficiam ou são compensados pela exploração dos recursos naturais que se encontram naquele território. E interessante é que quando o artigo 20, o parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o artigo, né, que regulamenta a participação especial e a participação no lucro decorrente da exploração dos recursos naturais, foi debatido no Congresso Nacional em 1988, na Assembleia Nacional Constituinte, né, uma Assembleia que mobilizou o Brasil, que não foi apenas configurada pela livre vontade dos constituintes. O povo extremamente democrático, né? Extremamente democrático. O povo brasileiro participou efetivamente da elaboração da Constituição, por meio dos deputados eleitos, deputados constituintes, mas também com apoio nas entidades de classe, as entidades representativas, sindicatos. Os empresários participaram, né, por meio das federações das indústrias. O cidadão, de uma forma geral, foi oportunizado a ele também se participar. E o artigo 20, parágrafo 1º, ele foi muito debatido em 1987 e em 1988.
E esses debates, é interessante trazer para o telespectador compreender, não se limitou aos royalties de petróleo. Na época se falava muito dos recursos hídricos de Itaipu, né, oriundos da exploração dos recursos hídricos pela empresa Itaipu. De energia, né? Os royalties de energia, né? Da energia elétrica. Um constituinte do Paraná comemorou de forma efusiva a atual redação do artigo 20, parágrafo 1º, relatando a felicidade do povo do Paraná, tendo em vista que seria estabelecido a partir de 1988 a possibilidade do Estado do Paraná receber os royalties dos recursos hídricos, resgatando um direito histórico e eliminando naquele Estado um prejuízo que afetava toda a população ao redor da indústria hidrelétrica de Itaipu. Também manifestações de deputados de Minas Gerais comemorando a possibilidade de receberem royalties de mineração. Minério de ferro, por exemplo, e outros minérios, né? Então tudo isso foi muito debatido em 1988. E é engraçado que agora os atuais deputados ignoram completamente esses debates, que fazem parte da história constitucional brasileira, que fazem parte da história do povo brasileiro, simplesmente para poderem levar para os seus estados um pouco mais de recurso. Hoje houve uma cobiça política, né? Talvez até eleitoreira, né? Eu acredito que sim. Tudo isso começou quando houve a mudança do regime de concessões para o regime de partilha. O petróleo, até antes da modificação do sistema, era explorado por indústrias petrolíferas, continuam sendo explorados, mas regulamentado por um regime chamado regime de concessões. Ou seja, o Estado licita a União Federal, por meio da Agência Nacional de Petróleo, permitindo que empresas devidamente qualificadas pudessem explorar o recurso do petróleo, né, o recurso natural do petróleo. O governo anterior, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se baseando em sistemas parecidos de outros países, adotou o sistema de partilha. Quem pensa isso? O sistema de partilha, em vez de repartir por meio unicamente de royalties, ele qualifica a distribuição com base no óleo bruto, ou seja, em barris de petróleo, né? E determina que a Petrobras, que é a empresa genuinamente brasileira, ela detém 30% da exploração do direito de todos os poços de petróleo. Foi nessa época, né, com a necessidade de mudar o regime de concessão para a partilha, no final do governo Lula, que o debate a respeito dos royalties, que não era um debate que estava na agenda do governo federal, aparentemente, começou a tomar conta do Congresso Nacional. O presidente Lula, em várias entrevistas, disse que a riqueza do petróleo era uma riqueza do povo brasileiro, que o pré-sal poderia minimizar a fome do povo brasileiro, minimizar os prejuízos de regiões que sofrem com a seca, com falta de água e etc. Isso gerou, obviamente, um olhar atento de todos os congressistas para a riqueza do petróleo. Então foi exatamente nessa época que a discussão dos royalties começou a ser debatida, né? E que fez essa abertura para... para a possibilidade de distribuir os royalties, não só os royalties de petróleo, não somente para os estados que sofrem diretamente o impacto dessa exploração, mas também para outros estados que não possuem qualquer correlação com a indústria petrolífera. Bem, vamos saber um pouco como estamos hoje. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.